Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao sistema endócrino. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a hipófise, que é uma glândula do tamanho de uma ervilha localizada na base do cérebro. Ela produz diversos hormônios muito importantes para o nosso organismo. Cada um destes hormônios afeta uma parte específica do corpo, ou seja, aquele órgão-alvo ou tecido-alvo que nós já falamos na aula passada. Visto que a hipófise controla a função da maioria das outras glândulas endócrinas, ela é frequentemente chamada como glândula mestra. A hipófise ela é dividida em adenohipófise, também chamada de hipófise anterior, e neurohipófise ou hipófise posterior, conforme a imagem mostra para vocês. A hipófise secreta diversos hormônios, como nós já falamos. Na aula de hoje, nós veremos um por um. Vamos lá. O hormônio do crescimento, ou também chamado de GH, ele estimula o crescimento geral do organismo, particularmente do esqueleto. A excessiva produção desse hormônio na criança acarreta o chamado gigantismo. Agora, se essa produção excessiva ocorrer na fase adulta, ela é chamada de acromegalia, que é o crescimento exagerado da testa, do nariz, na mandíbula, nas mãos, nos pés e nas extremidades ósseas como um todo. O contrário, ou seja, a hipossecreção, uma secreção abaixo do esperado, não afeta o adulto, mas na criança ocasiona o chamado nanismo hipofissário. Então percebam que quando nós temos um excesso desse hormônio do crescimento, quando criança vai ter o gigantismo. Se já ocorrer na fase adulta, às vezes por conta de um tumor, tá, na hipófise, aí a patologia, né, ou seja, a doença já é chamada de acromegalia. E no caso de ter uma quantidade abaixo do necessário, a gente vai ter o nanismo. Então, observem ali as imagens, o gigantismo, o GH alto quando criança, a acromegalia, excesso de GH na fase adulta, e o nanismo, falta de GH quando criança. O próximo hormônio secretado pela hipófise é o hormônio lactogênico, ou também chamado de prolactina. Ele estimula a produção e a secreção de leite pelas glândulas mamárias. É secretado em quantidade variada devido aos estímulos, como a amamentação e a ovulação. O próximo hormônio é o hormônio folículo estimulante, também chamado de FSH. Ele estimula a secreção do estrogênio, que é o responsável pelo desenvolvimento e a maturação dos folículos ovarianos. Já no homem, o FSH vai estimular a produção dos espermatozoides. É o FSH, pessoal, que regula o crescimento, o desenvolvimento, a puberdade, a reprodução e a secreção dos hormônios sexuais pelos testículos e pelos ovários. Já o LH, também chamado de hormônio luteinizante, vai estimular a ovulação na mulher, e no homem estimula os testículos a produzirem a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Vamos ver agora o hormônio antidiurético, também chamado de ADH ou vasopressina. Prestem atenção, a reabsorção de água pelos rins está sob o controle desse hormônio. Esse hormônio é sintetizado no hipotálamo, uma região do encéfalo, que é o centro do nosso sistema nervoso. O hormônio é liberado pela parte posterior da hipófise. O ADH atua sobre os túbulos renais, provocando o aumento da reabsorção de água. Vejam, quando a gente bebe pouca água, o corpo se desidrata, não é mesmo? Certas células do encéfalo percebem a mudança e estimulam a hipófise a liberar o ADH. Como consequência, há uma maior reabsorção de água pelos túbulos renais. A urina torna-se então mais concentrada e a quantidade de água eliminada diminui. A ingestão de grandes quantidades de água tem o efeito inverso. Ele estimula a hipófise a liberar menos ADH.
Em consequência, é produzido um maior volume de urina mais diluída. Agora nós falaremos sobre a ocitocina, cuja sigla é OCT. Importante falar, pessoal, que ocitocina a gente pode escrever tanto com X quanto com C. A ocitocina é frequentemente denominada de hormônio do amor. Mas por que ela recebe essa denominação? Qual é o papel da ocitocina no nosso corpo? A ocitocina apresenta uma série de funções relacionadas com a nossa reprodução. Ela é produzida pelo hipotálamo e secretada pela hipófise. Ela induz as contrações do músculo do útero durante o parto. Às vezes, os médicos também precisam administrar a ocitocina por via intravenosa, ou seja, na veia, para induzir o parto ou fortalecer as contrações. Após o parto, o hormônio continua a promover a contração do útero, mas agora é para prevenir hemorragias e retornar o útero ao tamanho normal. A ocitocina também estimula a secreção de leite. Ela causa a contração dos músculos que circundam os alvéolos e os ductos de leite, o que ajuda dessa forma a expulsar o leite, o que é muito chamado de a descida do leite, Dessa forma, o bebê consegue se alimentar adequadamente e isso vai facilitar o vínculo entre a mãe e o bebê recém-nascido. Depois que o bebê nasce, esse hormônio também ajuda a incentivar essa ligação mãe e filho. A ocitocina também está ligada ao vínculo entre casais. Ela diminui as respostas de ansiedade e estresse nessas interações sociais e garante uma melhor satisfação de homens e mulheres nas relações sexuais. Também está relacionada com o desenvolvimento de confiança, generosidade, empatia, aquela questão de se colocar no lugar do outro. A ocitocina, aliada a outros hormônios, também está associada ao prazer sexual, sendo encontrada em maior quantidade durante o orgasmo. E para encerrar, além de todos esses hormônios citados, a hipófise também produz os hormônios chamados de hormônios tróficos, que vejam a diferença, ele estimula e controla o funcionamento de outras glândulas hormonais. Por exemplo, o hormônio tireotrófico, ele vai controlar o funcionamento da tireoide, que a gente vai ver numa próxima aula. Certo, pessoal? Bom, então ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!